Capítulo 1060. Talvez esse seja a primeira vez que a gente tem uma capa com o Luffy Nika. Weekly Jump, enfim. E aí a gente tem o pedido de Iwasaka para ver uma versão atualizada da color spread do capítulo não, do volume 8, com todos os membros. Só um comentário que eu fiz no vídeo da Monet, que provavelmente o urso, nos primórdios da obra de One Piece, ele cumpriria o papel do Jinbe. Então é interessante os dois estarem centralizados aqui nessa imagem. Pois muito bem, o nome do capítulo é O Sonho de Luffy. Olha só, será que a gente finalmente vai ver qual que é o tão aguardado sonho que o Luffy compartilha com o Roger? Será? Então, pois muito bem, a gente vê a notícia que o Sabo supostamente matou o Rei Cobra e, obviamente, o Luffy ele se mostra descrente que de fato foi isso que ocorreu, e aqui o Oda coloca justamente a Nico Robin para comentar, né, para reforçar a ideia de que os revolucionários não teriam nada contra os reis propriamente, né, os reis normais, né, só o governo mundial como um todo. Parece indicar que esse realmente vai ser o caso, né? A comunidade já especulava que, na verdade, foi o Im-sama, algum lacaio, né? Provavelmente mandado pelo Im-sama, enfim. O que é estranho de se pensar porque provavelmente o Im-sama joga um jogo 5D, né? Então talvez ele já esperaria que tivesse um aumento da popularidade do exército revolucionário, caso isso acontecesse. Então qual que será o plano a longo prazo dele, querendo inflacionar a popularidade do exército revolucionário? Ou quem sabe ele simplesmente queria que, de fato, se abrisse um confronto, né? A guerra contra o governo mundial fosse declarada. Bem, de qualquer forma, o Sabo já estava indo lá para fazer isso, né? Então tem que ter algo mais aí, tem que ter algo que o Im-sama percebeu como uma oportunidade, provavelmente. Enfim, continuando, a Robin, né, diz que o exército revolucionário não é contra os reis normais, eles são contra os Tenryubitos. E ali, né, a gente tem reafirmado a notícia que o Cobra morreu e que a Vivi está desaparecida. Eu realmente acredito que o Cobra morreu e desaparecida, que muito provavelmente quem pegou ela não foi o Sabo, até porque a gente vai ver nesse capítulo o que vai acontecer com ele. Provavelmente quem tá com ela é o Im-sama, por algum propósito maior. E aí é muito interessante que a gente tem o Luffy falando para marcar curso para Alabasta. E eu tava me questionando se essa notícia de fato chegaria neles. Eu especulava que o que aconteceria seria um cenário à la Ace, em que o Luffy ele passa meio que um arco ali sem ter noção do que tá acontecendo, tipo, vários capítulos, sem ter noção de que o Ace foi capturado. Só no final ali, em Amazon Lily, que o Luffy vai correr para tentar resgatar o Ace. Eu tava esperando que o Luffy iria agora para alguma ilha onde ele não teria informações, né, sobre o que tá acontecendo externamente, justamente pra gente não ter esse cenário aqui do Luffy querer voltar na grande linha, né, porque até agora a gente sempre tem caminhado pra frente, e isso é um problema narrativo. Vamos ver o que esse capítulo guarda aqui, mas a gente já tem o Zoro sendo o recurso que o Oda tá utilizando aqui, pelo menos para impedir o Luffy de simplesmente voltar. Então, pelo comentário do Zoro, ele tem sido incisivo, né? Tem se repetido de que o que vai adiantar eles voltarem agora, né? Pra Alabasta, e que a Vivi ela não vai estar também em Alabasta, né? E aí, ao passo que o Luffy responde que eles têm que ir pra Marijoá. O que era o que eu esperava no cenário que eu tava imaginando, que teria um atraso, né, na informação chegar até o Luffy, e a gente ia ter um cenário meio que repetindo a Guerra dos Melhores, na ideia, né, que eu tinha. Eu ainda acredito nisso, até do que eu conversei com um amigo meu, que na verdade o paralelo com Impel Down vai ser Laugh Tale, e depois o paralelo com a Guerra dos Melhores seria justamente Marijoá. Me parece ser mais interessante que seja Marijoá e não a base nova da Marinha. E a gente tem aqui, de maneira surpreendente, o Caribou ainda no navio, no barril. Enfim, ele já tá mais Mugiwara que Yamato, para aqueles aí que estão órfãos da Yamato e possivelmente da Carrot. Quando chegar no final do capítulo eu vou falar algumas ideias que eu tive quanto a um padrão que eu tô percebendo nos últimos capítulos sobre personagens femininas que poderiam ser Mugiwaras, mas vamos continuar. Provavelmente o Caribou ele tentou invadir, entrar no navio escondido e tomou um pau e foi colocado no barril de novo. Quase um Chaves já, de tanto no barril que ele fica.
E logo na página seguinte a gente tem o comentário do Zoro justamente que aquilo é o covil do inimigo e se o Luffy ele quer derrubar o QG da marinha. E o Luffy tá nem aí, o Luffy obviamente só se preocupa com resgatar e resolver a situação, né? Ele vai virar o mundo de cabeça para baixo caso seja necessário. Sandy chorando, falando, cadê a Vivi e tal, não sei o que. Chopper chorando que o Cobra morreu, falando que ele era tão legal, até mesmo para os piratas, com os piratas. Com bons piratas, né? Com Crocodile é um vilão propriamente. Não é só um fora da lei nos olhos do governo. Novamente um comentário aqui, se preocupando com como a Vivi tá se sentindo, né? Só que agora da Nami. Bem, o Jinbe fala que esse ano a Reverie foi muito animada, né, vamos colocar assim, e obviamente foi, né, teve a extinção dos Chibukai, né, então, e tudo que a gente viu no último capítulo, que inclusive foi um flashback, só que o que vai acontecer agora parece que não é um flashback, parece algo que está acontecendo em tempo real enquanto os Mugiwaras estão tendo essa conversa aqui, né. Esse comentário do Brook aqui é interessante, de dizer que ele nunca soube de ninguém que estava descontente com o jeito que Alabasta é governada, porque tem gente na comunidade de One Piece que acredita que justamente vai contra ali do que a Robin também acabou de dizer, que no final tudo que for reino propriamente também iria cair, né? Não só os governos mundiais, não só os nobres mundiais, mas tudo que for monárquico cairia. Eu já ouvi esse tipo de comentário, eu acho bem estranho. O Zoro aqui sendo a voz da razão, enquanto todo mundo tá chorando e esperneando, inclusive o Luffy. E aqui a gente tem um flashback do Luffy dizendo que o Ace tem as suas próprias aventuras. E o Luffy, ele para, né, por um minuto, ele é forçado a refletir. Em alguma medida ele vê que o Zoro tá certo, pelo menos, né? Quando ele para aqui, a gente tem esse balão com 3 pontinhos aqui. E aqui o Zoro, né, ele termina falando, essa parte, né, pelo menos ele termina falando que o Luffy confiou no Sabo pra ele fazer seu próprio caminho, né, até que ele realmente precisasse de ajuda, né? Então por que ele deveria subestimar a Vivi? E aí o Zoro dando muito crédito pra Vivi, interessante. Porque o Ace até dá pra entender porque ele era um lutador, né? Mas a Vivi, ela não tem tanta experiência em ser independente, né? Embora a Vivi, ela tenha vivido um bom tempo longe do reino, né? Tendo se infiltrado na Baroque Works, e ela não tem o mesmo nível de luta, né? Por exemplo, do Ace. O Ace era uma Logia, né? Tinha uma fruta de Logia. O Ace conseguiria lidar muito melhor com situações mais complicadas, né? Então, embora de fato seja certo isso que o Zoro tá falando, né? É até um certo ponto, porque a gente não sabe o quão ruim as coisas podem ter ficado, né? E no caso eu acho que ficou muito ruim, ela deve estar provavelmente presa pelo Im-sama. Então é uma solução ok que o Oda coloca pra gente não ter que voltar na rota, né? Na grande rota, mas é meio estranho porque não dá pra comparar a Vivi com o Ace, né? Não em questão de luta, por exemplo, em questões do que ele poderia lidar propriamente. Ela não viveu as mesmas situações, ela não se desenvolveu tanto como uma lutadora, né? Quanto o Ace se desenvolveu. Então a gente tem uma cena, todo mundo xingando o Zoro, muito bom. Você é um Oni? Não, é um Onigashima. Luffy, seus insultos que fazem o menor sentido. O Chopper chama ele de Green Moon, nessa versão que eu tô lendo aqui, a nota que é uma referência a uma flor chamada Green Moon. E é mais uma ofensa aí que, enfim, é meio duvidosa, não é bem uma ofensa, né? E aí, clássico Marimo do Sandy e a Nami falando que ele é um Kaido verde. E o Zoro retaliando o Sandy falando que é o quarto, né? Ele está abaixo do Luffy, Zoro Jinbe. E aqui a gente tem uma cena da Robin lendo o jornal, que lembra a primeira aparição dela. Não exatamente lembra, mas vale destacar, né, como eu falei no vídeo da Monet também, que a primeira aparição da Robin pós-time skip é ela lendo o jornal, né? Interessante que a gente dá pra ver ali no jornal o QG da Marinha na manchete. O que será que pode ter acontecido? Será que tem alguma coisa diferente? Será que teve algum ataque? E ela diz, né, que várias coisas aconteceram enquanto eles estavam em Wano e que as coisas parecem estar escalando rápido. Sim. E como vai escalar, cara. O resto do capítulo aqui, loucura completa. Então ela menciona a abolição dos Chibukai, a criação da Cross Guild,
liderada pelo Buggy, o palhaço bombástico, palhaço estrela. E... Luffy. E sim, o Luffy comenta que tem alguma coisa errada, que o Bug ele tá ali por algum erro, que ele não é de fato quem dá as cartas, né? Meio que implicando isso. E bingo, Luffy, exatamente. E aqui o Oda sutilmente deixando um vazio para ele preencher com qualquer outra notícia que poderia surgir referente a personagens que a gente já conhece, né? Porque a Robin fala que existem outros nomes familiares que estão no jornal e o Luffy ele simplesmente não precisa falar não, tá ok. Ele só pede pra Robin ficar de olho e dizer caso algo grande aconteça. Péssima ideia, Luffy, porque a Robin ela não conta nem onde tá a Pluton pra vocês, né? Não conta nada. Então, não sei se é uma boa ideia. E é genial esse balão do Oda aqui, porque ele coloca a Robin falando que ela não gostaria de sobrecarregar o Luffy com informação. E é incrível, porque nem falar onde estava Pluton, pô, desde o tempo em que eles começaram a viajar juntos, e mais de 20 anos pra nós, leitores, né? E o Luffy comenta que o Sabo é inocente, e ele diz que o Sabo é inocente e que ele só teve uma criação muito estrita e que ele não quer que ninguém tenha a sua liberdade tomada como ele teve a dele. E o jeito que o Luffy fraseia isso é muito interessante porque mostra uma compreensão muito grande de como as experiências, né, principalmente durante o início da sua vida, né, moldou o Sabo, né? E a gente dá pra aplicar isso de maneira geral, a história como um todo, mas obviamente a vida real, né? Então a gente tem um flashback do Sabo em Goa com o Luffy e o Ace. E o Sabo dizendo que ele quer ver o mundo e escrever um livro sobre isso. E aí a gente vê o Luffy na colina, né, dizendo agora é minha vez e daí ele contar o sonho dele. E a gente volta pro Luffy dizendo que os três fizeram um juramento e ele disse que ele gostaria de... E aí a gente vê todo mundo em choque e a gente de novo não tem revelado qual que é o sonho do Luffy. Embora o nome do capítulo seja O Sonho de Luffy. Muito bom, Oda. Eu espero realmente que isso pelo menos tenha alguma conexão com Goro Awase, porque senão é simplesmente trollagem. É trollagem pura colocar o nome do capítulo e não o revelar no capítulo. O Oda pode ser um pouco duro às vezes. É interessante porque a gente tem painel do Sunny com uma exclamação, que é como se fosse geral, tipo, um espanto de todo mundo, só que parece que é o Sunny que tá reagindo. Que é interessante. Seria interessante pensar que o próprio Klabauterman tenha tido alguma reação também. Então a gente tem uma reação confusa do Zoro, Jinbe falando o que você disse, a Nami dizendo o quê, o Brook dizendo que você é demais, o Usopp falando você tá falando sério, e o Frank falando que isso soa demais, isso é perfeito, e o Sandy falando pro Chopper que alguém precisa verificar a cabeça dele, a Robin boquiaberta em silêncio, e o Chopper só um uau. E aí o Usopp falando que ninguém pode fazer isso. E o Luffy, como sempre, idealista, dizendo que ele vai tentar caso ele se torne o rei dos piratas. É interessante porque tem aquelas ideias que, principalmente... Bem, a exposição que eu tive a primeira vez disso aí foi com o Arthur do Library of Ohara, de que o sonho do Luffy é fazer um banquete com todos reunidos, e aí o Arthur tem uma teoria bem estruturada, bem complexa, em que ele junta o Binks no Sake e várias outras coisas através da obra para concluir isso, e Hitotsunagi no Daihiro, que é como se diz o One Piece e tal, enfim, e é interessante pensar nisso, um banquete para unificar o mundo, algo nesse sentido, um banquete com todas as pessoas. É algo singelo, mas que ao mesmo tempo é complicado de ser feito e tem significado mais profundo, né? Daí é muito boa a reação do Luffy depois, ele falando: eu nunca falei isso pra nenhum de vocês antes. Esperava um pouco mais do Usopp nesse ponto já, ele falando que as coisas são impossíveis e talvez esteja muito arraigado a característica do personagem, mas o Oda já deveria dropar isso aí, pelo menos um pouco. Olha, interessante aqui, eu não lembro de a gente ter essa informação que o Shanks já sabia do sonho do Luffy. Então, será que o plano maligno dos Shanks, né, que todo mundo fica presumindo agora que o Shanks é vilão, tem alguma coisa a ver com a intenção real do Luffy, não com a questão de ser o rei dos piratas? Enfim, coisas pra se pensar. E quando a Robin pergunta pro Luffy como que eles reagiram, o Luffy diz que todos riram e o Shanks chorou. Talvez porque seja o mesmo sonho do Roger. Será que esse choro do Shanks também tem a ver quando o Roger disse que desbandaria a tripulação? Mais coisas a se pensar.
E aí a gente tem um painel grande do Luffy falando que é isso que ele quer ao final do sonho dele. Então parece que é algo que de fato requer, né, que ele seja o Rei dos Piratas, que só pode ser realizado depois, e é isso aí. E aí a gente tem aqui mais umas reações, o Jinbe falando que onde ele foi se meter, enfim, e o comentário do Frank que deixa bem claro que precisa ser o Rei dos Piratas para fazer isso ser possível. Precisam encontrar o último Load Poneglyph, né? Agora parece que esse de fato é o nome, né? Não Road, mas Load. E pro Laugh Tale, é isso que falta pra eles. A Robin retruca, né? Você faz parecer tão fácil, mas a realidade, né, é que a gente não tem a menor ideia de onde está esse último Load Poneglyph. E aí a gente tem o fim dessa sessão, né, dos Mugiwaras, e a gente corta pro QG da Marinha, eles interceptando transmissões do Sabo se comunicando com o reino de Kamabaka. E aí eles conseguiram triangular a localização do Sabo, e aí eles dizem que o Sabo não está usando um Dendemushi branco para impedir de ser triangulado, e aí eles dizem que ele deve estar desesperado. A gente corta pra Room of Authority, salão de autoridade, né, com os Gorosei. Eles dizem que ele tá no reino de Lulusia. Lulusia, eu já vou fazer um comentário sobre isso, mas Lulusia. E aí o irmão do Gunfall, ele fala sério e tal. E aí a gente tem o Gorosei, que parece o Kropotkin, falando com Lulusia. Talvez eles já esperavam isso, ou eles tinham algum apreço por Lúcia. E aí, na transmissão, provavelmente da Marinha aqui, que essa é uma das 8 nações que se rebelaram alguns dias atrás e que seria um lugar ideal para o Sabo buscar refúgio. Isso enquanto a gente vê o Im no jardim dentro do castelo de Pangeia e 3 pontinhos. Ele parece estar segurando alguma coisa e vamos ver. E a gente tem o Gandhi aqui, o Gorbachev aqui falando que não, isso é destino. O outro lá, o Gorosei loiro, não sei que nome dá pra ele, falando que ele é um homem de má sorte. E aí o Sabo, de fato, é o Sabo. Eu tava esperando que poderia ser a Catarina Devon ou alguma coisa da Marinha e tal, mas parece que é realmente o Sabo. E ele falando que ele sente muito por problema que ele trouxe pra eles, né, pro exército revolucionário. E eles dizem que estão muito felizes em ouvir que tá salvo. E aí o Sabo apazigua a mente do Dragon falando que ele não foi quem matou o Cobra. E a gente já meio que esperava isso, né? Enfim, eles falando que acreditavam na inocência dele. E o Sabo, ele disse que ele estava em Marijoá e ele viu algo inacreditável. E a gente corta para uma visão geral do reino de Lulusia. Pessoas falando que os céus estão ficando pretos e isso são nuvens. É quase como se tivesse algo grande lá em cima. E aqui a gente vê que o rei de Lulusia e a princesa Komani, né, o rei Seki e a princesa Komani foram engaiolados pelos revolucionários locais, né? E eles estão falando que os plebeus, entre aspas, vão se arrepender e que o governo mundial, Marinha em específico, vai ser notificada daquilo. E aqui os revolucionários bem gentis, falando só confesse os seus crimes, que nós não queremos matar você. E a gente corta de novo pro Sabo, a gente vê de novo a silhueta só com os olhos do Im, e o Sabo dizendo que aconteceu na Sala do Trono, no Castelo Pangeia. E aí, baseado nas pistas contextuais aqui, a gente vê o Im-sama cruzando o país de Lulusia, né, no mapa, um X. Tem uma ordem, muito que provavelmente dos Gorosei, para cortar o sinal que está sendo retransmitido para os Dendemushis de interceptação do sinal. Por quê? Porque ele está prestes a revelar justamente que Trono Vazio não estava vazio. Ele pensou que não havia nenhum rei no mundo, né, e que o Trono Vazio não estava vazio. Ele viu. E aqui a gente, provavelmente essa é uma fala do narrador, ou... Não é uma foto do narrador, é provavelmente uma transmissão do próprio Gorosei, ou talvez do Im, falando para eles apagarem, né, justamente os registros, né? Aquela transmissão, aquela captura de comunicação nunca ocorreu, nunca houve algo anormal, nenhuma informação foi interceptada, e que o reino de Lulusia nunca existiu. E a gente vê raios caindo do céu, parece lasers, e a gente finalmente tem a introdução de algo que parece uma Nuke em One Piece. Finalmente! Eu tava esperando que isso ia acontecer com o Aramaki. O Aramaki, você pode se perguntar, o Aramaki, cara, em Wano. Sim, tava esperando que isso ia acontecer. Mas aqui a gente finalmente tem algo que parece uma Nuke. E eu já vou explicar o que eu achava que ia acontecer. Eu esperava que o Oda referenciaria a Nuke de uma outra forma. Mas, tem muita coisa a falar. O reino parece ter simplesmente sido destruído completamente. E aí já é a terceira menção a alguma arma que
parece fazer esse tipo de coisa. Não menção, né, mas a terceira coisa que parece fazer esse tipo de coisa. Então, a gente só pode concluir que essa aqui, muito que provavelmente, é Uranus. Uranus sendo o marido de Gaia na mitologia grega, que dá origem aos titãs e etc. E sendo a personificação dos céus. Então, naturalmente, já que os raios caíram do céu, né, essa é uma conclusão bem natural de ser feita. Como Plutão é dita potencial de destruir uma ilha, e essa arma aqui, qualquer que seja ela, justamente parece ter tido esse efeito, nada mais justo do que considerar que ela é justamente a Uranus. E é uma arma de destruição muito rápida, não é tipo Buster Call, que parece destruir, mas demorar muito. E a questão da destruição do Buster Call também não é muito clara. A gente não vê Enies Lobby completamente destruída, e Enies Lobby é uma ilha muito errática, né? A gente não vê uma ilha propriamente ancorada em plataforma continental ser bombardeada, como Ohara. E a gente não vê Ohara depois completamente para ver se o próprio nível da ilha foi levado para baixo do nível do mar, que é o que se espera quando você fala que uma ilha inteira foi destruída, né? Ou que, quem sabe, o Buster Call só gere uma situação de wasteland, uma situação em que toda a paisagem fica destruída, como, por exemplo, as terras de ninguém na Primeira Guerra, né? Depois de constantes bombardeios, né? Terra destruída, fica infértil, não infértil propriamente, mas fica queimada, destruída. Muito provavelmente o Sabo não morreu, mas o Dendemushi foi destruído, claro. Então a transmissão cortou. E aqui é bom deixar claro que o Sabo ele viu mais do que simplesmente alguém. Ele viu, parece que ele viu mais do que algo aleatório. Parece que o que ele ia falar era alguém específico, alguém com algumas características, quem sabe. Então, da próxima vez que a gente vê o Sabo, muito provavelmente já vai ser no contexto de revelar quem é o Im-sama, ou pelo menos maiores características sobre ele, ou ela. Eu já vi gente também levantar a hipótese que talvez seja uma mulher. E aí, antes de a gente voltar pro Chapéus de Palha, que é o próximo quadro, vamos comentar um pouco sobre Lelouch e sobre a bomba atômica em One Piece. É muito interessante porque o Oda ele coloca uma arma que parece uma bomba atômica, destruição vem dos céus, esse termo também é usado em vários lugares, a destruição vem dos céus. Mas a bomba atômica em particular, ela é feita assim, né? Obviamente tem outras formas de você destruir algum lugar, como a bomba atômica, né? Torpedos atômicos, etc. Mas a primeira vez que uma bomba foi jogada, ela foi jogada a partir dos céus e sobre o Japão, né? Em Hiroshima. E é interessante que isso aqui que eu tô falando que me parece uma bomba ocorre logo após o final de Wano. E eu esperava que o Aramaki, ele tivesse não uma fruta da floresta, mas uma fruta da radioatividade. Sendo um pouco mais específico, eu esperava que ele tivesse a fruta das forças nucleares. Que forças nucleares? Na física moderna é dito que o universo está dividido entre 4 forças fundamentais. A gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Calma que eu vou chegar, não é loucura. Aliás, é um pouco loucura, mas... até porque a radioatividade seria um negócio extremamente OP em One Piece. Mas enfim. Ou não, sei lá, dependeria como que o Oda trataria isso. Mas enfim. Por quê? Porque a gente tem o Fujitora, que usa gravidade, uma fruta paramécia. A gente tem o Kizaru, que usa luz, que é uma manifestação da força eletromagnética. Então, para completar aí, né, eu esperava que o Aramaki tivesse manipulação não sobre a força nuclear forte, porque se ele tivesse controle sobre isso, ele literalmente poderia desintegrar qualquer pessoa, como o Dr. Manhattan, mas mais no sentido da radiação, né? E assim, até o momento que a gente viu ele, isso também faria sentido com o comentário dele de que ele não come há muito tempo, porque ele poderia estar absorvendo radiação, não como uma planta, mas por ele literalmente manipular a radiação devido à força nuclear fraca, que é o que faz com que os átomos se instabilizem e emitam radiação. Enfim, mas não foi o caso. Então eu esperava que isso seria o paralelo, né? O Aramaki traria destruição em alguma parte de Wano, a nível de uma bomba atômica, mas não foi isso que aconteceu. E agora a gente tem aqui o reino de Lulucia sendo bombardeado com algo que me parece algo parecido com a bomba atômica. Pós-Wano. Então eu ainda acho que eu acertei. Eu tinha uma teoria um pouco mais desenvolvida sobre isso, que foram uns paralelos sobre como que o Wano, a industrialização poderia ser comparada ao período Meiji, e que em algum sentido mudou como que era a cultura japonesa, e até porque a gente tem a questão do isolacionismo em Wano, e a gente teve, obviamente, o isolacionismo japonês até a era Meiji, né, que acabou com isso.
e industrializou o país. Em algum sentido, quando o Kaido invade, tem o fim de um isolacionismo, no sentido que ele começa a comercializar, ele entra no esquema mercantil de armas do mundo, né? É desnecessário dizer que ele destrói a cultura. Não necessariamente que a restauração Meiji destruiu a cultura, mas várias coisas que aconteceram durante a restauração Meiji mudaram como a sociedade japonesa estava estruturada. Então teve uma reestruturação administrativa, samurais foram proibidos de portar katanas, dentre outras coisas. Teve rebeliões durante a restauração Meiji, a última, que é dito a última bastião dos samurais foi em Saitama, inclusive, se eu me lembro bem. E após isso, obviamente, a gente tem todo o Japão imperial, né, invadindo várias regiões da Ásia, arrumando guerra com todo mundo e cometendo várias atrocidades. Mas, finalmente, a gente tem a Segunda Guerra Mundial e o Japão sendo bombardeado com 2 bombas atômicas pelos Estados Unidos. E isso era a minha teoria, que eu acabei não fazendo um vídeo sobre isso, deveria ter feito, mas agora eu tô comentando aqui, de qualquer forma. Então aqui a gente tem, voltando, a gente tem uma bomba atômica sendo usada, e eu não acho que esse poder aqui é de fato do Im, eu acredito que ele de fato tem Uranus, até porque um personagem concentrar poder nele mesmo, sem ter algum instrumento, seria algo muito problemático, que a gente estaria entrando em níveis de Dragon Ball de destruição, né? Que a gente já não esteja, mas a questão de ser uma arma, ser algo externo, pessoa limita, né, um pouco. A gente também não sabe quais que são as condições para se poder usar essa arma. É isso. Agora, a questão de Lulucia, é que Lulucia a gente pode colocar como Ururushia, porque não tem L propriamente em japonês, e a pronúncia da consoante que existe é meio que um RL, mas mais puxado para um R. Então a gente fica com Ururushia. Não é nem Ururushia ainda. Tô fazendo transição de maneira cautelosa. Então é Ururucia. E Ururucia, como a gente não tem propriamente um Si, ficaria Ururushia. Tanto é que esse é justamente o nome original, é o jeito que tá grafado em japonês. Então ficaria Ururushia. E Ururushia, se vocês pararem pra pensar, lembra muito Urussia, não é? Urussia. Rússia, não é muito interessante isso? Um país que justamente agora tá em uma guerra contra a Ucrânia. Será que o Oda colocou isso aqui de propósito? Curioso. Ou é uma coincidência muito grande se o Oda já planejou isso antecipadamente e justamente a Rússia invadir a Ucrânia posteriormente, né? Ou, quem sabe, o Oda, ele em algum sentido já quisesse referenciar a Rússia sendo bombardeada, o que é meio estranho também. Enfim, esse país agora não existe mais. O que é muito curioso, porque que o Im não usa isso mais vezes, né? Isso aqui é literalmente a arma de destruição do Kefka, cara. Então a gente pode ver que a ilha foi completamente vaporizada e, obviamente, o mar está tomando conta, então a gente está tendo tsunamis. E a gente tem alguns dias depois a bordo do Thousand Sunny. E aqui a gente tem algo muito curioso, que a gente tem neve. Parece que eles estão se aproximando de uma ilha de neve e tem icebergs e eles fazendo preparativos aqui. O Jinbe sendo timoneiro aqui, controlando a questão do navio, muito bem. E aqui a gente tem algumas coisas interessantes, particularmente por uma teoria que eu gosto muito, se vocês não perceberam, que eu já fiz 4 vídeos sobre ela, comento sobre isso no final. E aqui a gente tem o Luffy perguntando pra Nami o que é aquilo, e aí parece que é uma corrente de redemoinho indo pra cima no sentido de estar praticamente no ar, formando um balão que parece estar flutuando, como se fosse uma daquelas bolhas de gás que saem de dentro do oceano e que inclusive são especuladas de ser o motivo pelo qual navios afundam no Triângulo das Bermudas. Enfim, mas a gente tem isso aqui, muito estranho. Talvez essa bolha aqui seja inteira de água, mas talvez não seja exatamente de água, talvez seja uma rocha que está fazendo a corrente subir, como a gente já viu o Bad sendo atraído por uma espécie de planetoide, uma ilha flutuante em formato esférico. E aqui alguém comenta, talvez muito provavelmente a Nami, que uma massa de água quente está sendo forçada para cima a partir desse ponto de algum lugar. E aqui a Nami diz que eles têm que fugir, que eles vão ser engolidos. E aí o Luffy, com seu haki, ou talvez não seja tão difícil de visualizar, ele vê que tem alguém na água, e o Sandy percebe que é uma mulher, e aí o Zoro simplesmente vai imitar de novo e vai cortar essa estrutura aqui inteira. Parece realmente ser só de água. Provavelmente isso vai parar um pouco o turbilhão, né? Sem estabilidade no mar. E o Chopper sai pra fora e simplesmente é levado pelo vento. E de repente a gente simplesmente, pra terminar o capítulo, vê uma personagem que a gente não via há muito tempo. Gerald Bonnie, com uma recompensa de 320 milhões de berries. E agora a gente provavelmente vai ter explicações do que aconteceu com a Bonnie, e ela provavelmente tudo que ela viu.
em Marijoá, mas mais do que isso, tem algumas coisas que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse capítulo aqui, para esse final de capítulo, que a gente está em uma situação de neve, eles estão se aproximando a princípio de uma região de neve, só que essa massa de água quente subindo pode indicar que, na verdade, essa mudança de temperatura é muito recente, é muito drástica. Pode ser simplesmente uma questão do próprio ambiente, né, da grande linha, que a transição normalmente tende a ser drástica, né? E que essa é uma estrutura que ocorre naturalmente de vez em quando, nessa região aqui, por exemplo, porque o mar anteriormente estava quente e agora está ficando frio. Pode ser. Mas pode ser também que a região inteira foi modificada. A região não era de neve e a região ficou de neve pela atuação de alguém. Bem, se vocês assistiram os vídeos da Monet, acho que eu não preciso falar mais nada, né? Aqui eu estou querendo dizer que talvez isso aqui seja a marcha final pra gente finalmente ver a Monet no que eu acredito ser a ocasião do capítulo 1062. Eu acredito que isso vai acontecer no capítulo 1062 porque a Monet, o nome dela no Goroawase consegue formar justamente Mo, consegue formar 6, e Ne consegue formar 2. Então talvez isso aqui não seja uma estrutura que formaria naturalmente, mas quem sabe porque a Monet alterou o ambiente com a sua fruta, já que parece ser um consenso na comunidade hoje em dia que uma Logia muito provavelmente teria a capacidade de alterar um ambiente de maneira permanente, caso ela fosse despertada, né? Essa é a especulação do que é dito normalmente hoje em dia. Fora isso, tem uma outra coisa aqui que é o Chopper, ele tá usando esse chapéu caça. Tem uma color spread que um amigo meu, ele ressaltou um detalhe que a Tama, ela tá prestes a colocar o chapéu caça em uma das estátuas lá, que eu esqueci o nome das estátuas, mas que é muito comum no Japão. Naturalmente estava se referindo ao Wano, né? Esse painel. Nessa estátua em específico, tinha neve sobre a cabeça da estátua. O que pode ser algo bem distante, né, far-fetched, usando o termo em inglês, mas pode talvez significar realmente que isso aqui tem alguma conexão, né? A gente tem neve de novo e um chapéu caça, né? Claro que o chapéu caça também está obviamente relacionado naturalmente com a neve, etc., contexto propriamente do Japão. Mas enfim, de qualquer forma, se eu não me engano, esse capítulo ele também tinha alguma conexão numérica, que reforçava um pouco a ideia. Não era um negócio simplesmente jogado. Fora outras referências aí, que eu agora não vou lembrar. E agora eu vou arrumar confusão com todos os fãs aí de outras Mugiwaras. Não que eu já não tenha arrumado com a ideia da Monet, né? Enfim, só de defender a ideia, a gente aí que já fica com raiva. Mas enfim, vamos lá. Olha só, minha teoria é o seguinte. No capítulo 1056, a gente tem uma definição do que vai acontecer com a Tama. Então a Tama, tinha gente que cogitava a Tama como Mugiwara. A Tama sai da jogada. E a gente tem o bait da Yamato, feito pelo Oda. A Yamato diz que vai se juntar aos Chapéus de Palha, etc. E logo no capítulo seguinte, no 1057, a gente tem o Oda desfazendo o bait da Yamato e a Yamato falando que não vai entrar. Portanto, a Yamato sai da jogada também. Embora tenha muita gente viúva da Yamato aí que continua com o cope de que ela vai entrar, né, no bando e não sei o que. Não, ela não vai entrar no bando. A situação dela é muito semelhante à da Vivi. Tem muitos paralelos que dá pra se traçar com a da Vivi, então superem. Então no 1058, a gente teria a possibilidade da Carrot aparecer infiltrada, assim como ela fez inicialmente, quando ela se juntou aos Chapéus de Palha para ir para Whole Cake. E ela não aparece no 1058. Então, Carrot já cai aqui no 1058. Saiu a Carrot fora da jogada. 1059 a gente tem a situação da Hancock, toda a confusão dela em Amazon Lily, que não é definitiva, e que não coloca de forma definitiva que ela não vai entrar no bando. Mas a Hancock estava ocupada com várias coisas, ela está longe do Luffy, então a princípio, por hora, ela não pode se tornar Mugiwara. Então ela sai da jogada. No 1060, ainda tem mais uma coisa aí, que se a Hancock não entrar agora, como meio que o padrão é que apenas o segundo do mar é uma mulher, então se a Hancock não entra agora, ela não entra mais. Alguma outra pessoa vai entrar no lugar dela. Então no 1059, a Hancock cai. No 1060 agora, a gente tem o bait da Bonnie. Por que eu tô falando bait da Bonnie? Porque eu já vi gente, agora eu já tinha visto gente falando que a Bonnie ia ser Mugiwara, porque ela apareceu na história e vai se juntar ao Chapéu de Palha e não sei o que. E isso não me parece fazer sentido, mas eu acredito que isso aqui pode ser um bait de novo do Oda, feito com um bom motivo. Então, a gente tem a Bonnie agora aparecendo e ela vai se juntar ao Chapéu de Palha de maneira temporária, é isso que eu acredito. Assim como o Law, em algum problema intermediário até o arco final em que eles vão lutar contra o governo mundial e etc. Talvez pra Lua, não sei. Mas enfim, tem a Bonnie ainda não tinha sido abordada, e ainda tem o Rouge pra aparecer. Então tá,
No 1060 a gente tem o bait da Bonnie. No 1061, eu acredito que vai ser desfeito o bait da Bonnie, vai ficar bem claro que ela não vai entrar num bando, ela vai se juntar a eles temporariamente, e eles vão trabalhar em conjunto pra alguma coisa. Talvez eles ajudem a Bonnie a encontrar o como eu acho improvável, mas ter os seus objetivos alinhados temporariamente, assim como o Law. É isso que eu imagino. Então no 1061 eu imagino que vai ser desfeito o bait da Bonnie. Então, como vocês podem ver, a gente tem meio que uma simetria, mais ou menos. A gente tem no 1056 uma personagem Kai, a Tama, e a gente tem um bait sendo feito, o da Yamato. No 1057 a gente tem o bait sendo desfeito, o bait da Yamato sendo desfeito, e Yamato caindo fora. No 1058 a gente tem a Carrot caindo fora. No 1059 a gente tem a Hancock caindo fora. No 1060 a gente tem o bait da Bonnie. E no 1061 a gente vai ter o bait da Bonnie sendo desfeito. O que cai perfeitamente com o que eu imagino, com o que eu vislumbro o capítulo que vai fechar isso, que é o 1062, em que finalmente a gente vai ter revelado quem que vai ser a próxima Mugiwara, que eu acredito que vai ser a Monet. E aí a gente teve aqui uma série de 6 capítulos, desde quando a gente teve o arco do Aramaki acabando, né? Então a gente teve não dá pra dizer um arco, né? Porque o Oda foi no mundo inteiro e até eles estavam partindo de Wano, mas se a gente considerar o 1055 como final de alguma coisa, a gente tem do 1056 ao 1061 mais uma outra coisa, e do 1062 a gente vai ter mais uma outra coisa que é distinta do que a gente teve entre o 56 e o 61. E é perfeito, porque justamente entre os 56 e o 61, de alguma forma, foi abordado justamente potenciais Mugiwaras para o bando. Então nada mais justo que essa subparte, né, que a gente está vendo, que aborde essa questão de potenciais Mugiwaras, que na verdade não vão se tornar Mugiwaras, seja justamente concluída com a Mugiwara definitiva, que eu acredito que vai ser a Monet, novamente. Então, é isso. Eu acredito que em 1062 aí a gente vai ver a Monet, e esse capítulo que a gente vê neve, que a gente vê que os Mugiwaras estão se encaminhando para um lugar com neve, só me parece reforçar essa ideia. Então é isso, esse foi o capítulo. Quero ver como que vai ser a interação deles com a Bonnie, para onde que eles vão a partir daqui. Eu acredito que eles vão para Yukiryu, a ilha de neve em questão, caso a ilha que eles estão se encaminhando não tenha sido alterada pela Monet. Eu acredito que a ilha que eles estão indo é Yukiryu, porque é uma ilha que já é conhecida na história e que é de neve e que fica no Novo Mundo, então parece fazer bastante sentido. E é a ilha onde, pelo menos parece ter sido, de maneira intermediária, uma base para o Shanks. E é isso, a gente tem capítulo semana que vem, ainda bem. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscreve no canal, que eu pretendo fazer esses vídeos reviews aqui. E é isso, obrigado por assistirem.